Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de História. Bom, a nossa matéria hoje é sobre a passagem da pré-história para a história. Hoje nós vamos falar sobre o acontecimento que marca, né, essa ruptura entre a pré-história e a história. Mas nós vamos ver também que, de acordo com cada povo, essa passagem aconteceu de uma maneira diferente, embora os historiadores usem a invenção da escrita como um marco para a divisão desses dois períodos. O acontecimento que marca a passagem da pré-história para a história antiga foi a invenção da escrita, com a sedentarização dos grupos humanos pelo uso da agricultura e domesticação de animais. Outras habilidades cognitivas passaram a ser desenvolvidas, como trabalho com metais, tecidos e também intelectuais. Os primeiros registros escritos surgiram na Mesopotâmia em cerca de 3.200 a.C. Bom, então assim, quando os povos deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em um território e a produzir, né, seus alimentos através da agricultura e domesticar os animais, então eles também começaram a desenvolver outras habilidades cognitivas. Outra descoberta que possibilitou a grande evolução humana foi o domínio do fogo, sendo usado como forma de defesa na cozinha, fabricação de instrumentos de defesa e agricultura. O fato da escrita representar o marco entre a pré-história e a história não estabelece uma divisão rígida e universal, embora, né, embora a história, né, os historiadores tratem a escrita como um marco principal, ela não deve ser vista como uma divisão universal, pois a escrita começou a ser usada em diferentes momentos por diferentes povos e em diferentes regiões do planeta. Então, nós vamos ver que essa é uma teoria vista a partir, né, eurocêntrica, a partir dos europeus, e nós vamos ver que cada povo, em diferente lugar do planeta, se desenvolveu e desenvolveu registros de escrita em diferentes épocas. Botei até uma chargezinha aí, ó, que faz alusão à escrita rupestre, que o quê? Que nós já vimos em aulas anteriores que a escrita rupestre eram registros gráficos que os homens, né, da pré-história deixavam nas cavernas. O que acontecia, eles registravam. É uma certa forma de escrita, sim, através de símbolos, de desenhos, né, iconográficos, mas não é com letras, palavras, como a gente conhece hoje, mas é um registro, não deixa de ser. Aí tá vendo o homenzinho que está acontecendo lá fora e está desenhando na caverna. No Egito, por exemplo, a história teria começado há 5.000 anos, na Grécia, há 3.000 anos. Já no continente americano, a definição do fim da pré-história tem como referência a chegada dos colonizadores europeus. Então, quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na América, começa-se a dizer que é o fim da pré-história. Assim fica claro que é apenas um marco simbólico, nascido no século XIX para facilitar os estudos. Claro que se vocês pegarem questões de vestibular, alguma questão assim de cursinho, e perguntar qual é o marco que divide a pré-história da história, você vai colocar lá que é a escrita. Mas a gente tem que ter um entendimento de que essa visão não pode ser uma visão universal. Bom, aí na folha tem um trecho, vamos ler. Passagem da pré-história para a história. Ao colocar a escrita como sendo o início da história, os historiadores do século XIX buscavam justificar a supremacia europeia sobre as demais regiões do planeta. Um exemplo típico é a ocupação neocolonial na África e na Ásia. Como a grande maioria dos povos africanos possuía apenas uma tradição oral, ficava difícil impedir a dominação estrangeira ou até mesmo manter as tradições locais. Então, foi o que eu falei para você, essa visão é uma visão eurocêntrica, tá? Porque quando os europeus chegaram na África, na Ásia, e também na América, né, já existiam populações ali que não tinham tradição escrita, linguagem escrita, mas tinha a tradição oral, né? Essa teoria da escrita como marco de separação entre pré-história e história
gera uma certa supremacia dos europeus sobre outros povos que, embora não tivessem escrita própria, tinham suas próprias tradições orais e locais. Esta visão de história serviu como legitimação para a conquista. Os europeus, segundo a visão do período, estavam em um estágio histórico superior ao dos africanos e asiáticos. Então, os europeus eles se achavam superiores por terem a escrita e não os outros povos não. Essa visão também gera discussões sobre povos e pessoas que não dominam a escrita na atualidade. Não tem tempo. Bom, vamos refletir um pouco. Esses povos e pessoas não fazem parte da história, porque não têm a língua escrita? Não são agentes da história? Essas pessoas e povos vivem na pré-história em pleno século XXI? Ou seja, ainda hoje nós temos comunidades indígenas que não têm assim, a prática da escrita, né? Então, essas pessoas são vistas como seres que não fazem história porque não têm a escrita, porque não dominam a escrita? Observe a reportagem abaixo e responda a partir do seu ponto de vista. O Brasil ainda tem 11,8 milhões de analfabetos, segundo o IBGE. E aí tem uma imagem, né, de um povo indígena bem isolado, né, no Brasil, no meio da mata, e que, em sua maioria, é analfabeta. Então, a maioria das pessoas analfabetas trabalha nas mais variadas profissões, fazendo história e ajudando na construção do país. Existem muitos agricultores, por exemplo, que são analfabetos, mas estes produzem alimentos, sendo parte fundamental para o bom funcionamento do nosso país, por exemplo. Então, na sua opinião, observando essa foto aí dos indígenas bem isolados, os indígenas isolados também fazem história, mesmo sem um sistema de escrita? Então, nós vimos lá nas nossas primeiras aulas o que é história, né? Nós vimos que a história ela é feita de mudanças e permanências da nossa sociedade, de coisas que vão mudando ao longo do tempo e coisas que permanecem, da tradição oral, da tradição da escrita também, documentos escritos. A história é feita através desses registros escritos da tradição oral, iconográfica, através de fotos, mas se a tradição oral, que é passada de pai para filho, de geração para geração, é vista como uma fonte histórica, como que nós podemos dizer que os indígenas, por exemplo, que vivem isolados e, em sua maioria, analfabetos, dessas regiões isoladas, porque nós temos muitos indígenas hoje no mercado de trabalho, nas faculdades, tá? Não podemos, assim, generalizar, tá? Existem hoje índios médicos, índios advogados. Hoje nós já vemos os índios ocupando espaços que antes eles não ocupavam. Mas existem também algumas aldeias bem isoladas no nosso país, com pessoas que não têm acesso à internet, nem muito menos à escrita. Mas a pergunta é: eles não fazem parte da história? Eles não fazem história porque não têm escrita? Na visão eurocêntrica, o que separa para a história da história é a invenção da escrita. Então, na visão eurocêntrica, esses índios ainda estão na pré-história? Eles são considerados pré-históricos porque não conhecem a escrita? Entendem o que eu quero levar vocês a analisar? Que a história, ela é feita todos os dias pelas pessoas, através da tradição oral, através do seu trabalho, através das mudanças que as pessoas fazem na sociedade, né? Então, assim, fica aí a reflexão para vocês. Na verdade, essa é a única pergunta para vocês responderem, uma pergunta reflexiva, né? E aí, em cima também, outras perguntas que vocês podem colocar aí ou apenas só refletir, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa é só chamar lá no grupo do Zap.